a prática tão e somente, né, professora, vira esse banho de sangue, né? A teoria dos caras é essa. Mas o mais importante é que você, eu e qualquer um, qualquer prática nossa, prática higiênica, eu vou ao banheiro, usar o banheiro, depois eu lavo as mãos. Esta prática tem uma teoria atrás dela, que a gente não chama de teoria, porque está na ordem do senso comum, que diz, os micróbios vão para a minha mão. Você viu algum micróbio? Não, você aprendeu que assim é mais limpo. Então, você tem uma teoria da limpeza, inclusive limpeza social, acreditando que matar, cancelar CPF, muda o status quo do crime, não muda nada, vai cansar de tirar. Então, a teoria também de que eu devo apagar a luz para dormir, né? Quer dizer, a prática, ela está informada por uma teoria nossa. O que é teoria? Eu experimentei aquele argumento várias vezes, ele parece funcionar. Então, não existe prática sem teoria, não existe teoria sem prática. Esse argumento é um argumento para desqualificar o debate, para produzir monopólio. Só quem pode falar de polícia é a polícia. Então, quem pode falar da Covid é o vírus da Covid? Só o vírus da Covid pode falar sobre ela. Não é? É isso? Certo? Então, veja como o argumento não fica de pé. Por isso, normalmente, essas pessoas espetaculosas, elas não conseguem explicar a própria profissão delas, e o saber policial e essa superioridade coercitiva que a polícia tem na democracia e foi criada para isso. Tá? Então, estratégica. Acabou de definir estrategicamente, tem a dimensão tático-operacional, né? A dimensão logística, que é que empregos, então, que meios eu tenho? Eu tenho blindado ou não tenho? Eu tenho helicóptero ou não tenho? Eu tenho colete para todo mundo ou não tenho? Eu tenho rádio para todo mundo? Que armamentos eu tenho que estão funcionando, que não podem mascar, para eu montar a minha gramática de meios? Longo alcance, curto alcance, tá certo? Para imobilizações defensivas combinadas. Isso é a dimensão logística, que são os meios. Fins determinam que meios eu vou usar, logísticos, armamento, equipamento de todo tipo, inclusive de proteção individual, tá? E modos táticos. Então, porque eu tenho esta garrafa, eu poderei usar ter certas práticas para beber água. Se eu não tenho esta garrafa, meio logístico, meu modo tático de buscar água vai ser diferente. Então, essas coisas são combinadas. Está vendo como é a polícia? A capacidade coercitiva do Comando Vermelho, terceiro comando, tá certo? Diferente das milícias, tá? Essas têm tiro certo, porque essas saem de dentro do Estado, em parte do seu grupo. Tá? E conhecem armamento, são CACs, né? Porque tem que lembrar que é o Estado que capacita o conhecedor de armamento, que vem a ser integrante de Forças Armadas, integrante de polícia, integrante de outras áreas do Estado que tem função fiscalizatória, que tem porte de arma, não é? Então, o Estado investe no conhecimento técnico-científico do policial, que o faz um cidadão qualificado, mais qualificado que eu, daí que a morte dele significa que a minha e a sua de ninguém está valendo nada, menos ainda do bandido também, né? Correto? Então, nós não podemos banalizar, eu não posso desmoralizar. Na polícia não entra, a polícia, coitada, está com menos armamento do que o tráfico está cada vez mais monstruoso. Isso é discurso retórico que torna o policial mercadoria política, torna ele vulnerável no seu processo decisório. E oculta os níveis de responsabilização. Eu apontei o governador como irresponsável? Sim, ele pode estar ganhando na politicagem, na lógica politiqueira eleitoral, que nós já sabemos isso, desde a criação do Estado moderno nas democracias, de como o medo é útil, tá? Como o aparelhamento da insegurança é útil e dá voto. Tá? Agora, isso não vai tirar os critérios técnicos da aferição, porque isso que eu estou dizendo aqui sai da doutrina das polícias, militar, de São Paulo, do Rio, internacional, onde quiser, da Associação Internacional de Chefes de Polícia, da doutrina internacional de operações policiais. Tenho aqui, posso mostrar. Tá? Inclusive as progressões em território, né? O desenho em bonequinhos, né? Isso tudo se ensina, senão o POP não poderia aprender com ele mesmo. Se não tem como ensinar, é porque não tem como aprender, é porque não tem conhecimento. Então vejam como essas pessoas são da ignorância ilustrada. Né? Então, a dimensão estratégica é de responsabilização de quem? Do chefe da polícia, do comandante da polícia, dos comandantes, dos comandos principais e intermediários. A dimensão tática operacional é do comando dos corpos táticos. Corpo tático não é tropa. Corpo tático não é guarnição. Um corpo tático tem alto nível de disciplina tática operacional. É quase uma equipe de nado sincrônico, que cada um sabe exatamente o que fazer para ficar tudo simétrico. É como passar o bastão, aquela corrida de bastão, que todo mundo já sabe, cada um vai fazer uma coisa, não precisa na hora nem conversar, basta olhar um para o outro que eles já sabem. Por isso o rádio, né, a comunicação da polícia é cifrada, com palavras-chave, porque ninguém vai ficar batendo papo, como o cara falou, a senhora fica discutindo, lendo enquanto a operação acontece. Não é assim que é. Tá? Isso aí
né? É desinformado, ele demonstra que ele é muito mais um policial coreográfico, performático de youtuber, do que capaz mesmo de entrar num alemão que eu conheço bem, de entrar numa Brasilândia que eu conheço bem, em Paraisópolis que eu conheço bem, né? De fazer pesquisa, de ir lá conhecer com os policiais, levada pelos policiais. Tá? Como eu conheço Vilas Misérias no Rio Grande do Sul, e assim toda, né? Como eu conheço as periferias do Ceará, como eu conheço os desafios no Acre, dos Igarapés, entendeu? Levado pela polícia para poder pesquisar, mapear e devolver para as polícias ferramentas úteis ao trabalho deles. É assim que a gente trabalha como cientista, para produzir alternativas para a sociedade escolher qual é melhor. Não é, falta ciência na polícia, professora? Não, não falta ciência. Agora vamos desmistificar essas cloroquinas. Vamos lá. Por isso que há muito tempo eu escrevi aqueles textos cloroquinas da segurança, negacionismo, sim, que negam esse saber. Então, só para fechar, política, estratégia, logística e tática. Cada nível desse é um nível de responsabilização. Quando o policial atira e mata, junto com ele, ou não mata, tá? Junto com ele está atirando a dimensão, o setor de logística, o P3 do planejamento, correto? A cadeia de comando, o controle inteiro, até o governador, que é o comandante em chefe. Sem essa. E tem como fazer o que a gente chama de árvore, de accountability, árvore de responsabilização a partir de critérios objetivos de desempenho de operação policial. Aí é com isso que a gente avalia proficiência, eficiência, eficácia e efetividade, com parâmetros de avaliar aquele trabalho, igual como você avaliar uma operação no hospital. É como você avaliar o trabalho da pesquisadora. Você tem critérios, parâmetros técnicos. Senão nenhuma polícia aprendia nada. Toda polícia seria amadora e não é verdade. Então, dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, você tem quadros absolutamente competentes. São snipers muito bons, mediadores, negociadores. Eles dão aula, cursos. Tá? Muitos são meus alunos. Eu aprendi muita coisa com eles, porque para fazer pesquisa, você tem que entender a cabeça do outro que você está estudando. Todas as práticas desse outro. Por isso que a minha tese de doutorado foi sobre a polícia militar, e eu gostaria de mostrar aqui, que o cara falou que eu estava esfregando na cara dele. Não, eu tenho muito orgulho da minha tese de doutorado, ser policial é sobretudo uma razão de ser, em que eu estive fazendo ronda, trabalhando com as polícias do Brasil inteiro, mas é uma dedicação à Polícia Militar do Rio, em que o título foi escolhido pelos policiais. Porque isso aqui é uma frase do hino da PM. Tá? Nesse livro aqui, está reunido, vai ser lançado, eu vou convidar todos vocês. Isso aqui eu reuni artigos internacionais, escrito em inglês, em espanhol, e outros com colegas que escreveram comigo, trabalho de pesquisa que tem as métricas de desempenho policial, artigos sobre operações policiais, sobre a relação polícia e força armada no policiamento, tudo isso de 2000 e pouco. Eu pedi autorização, que estava espalhado na Venezuela, Colômbia, tudo quanto é canto, escrito em espanhol e inglês, para que, então, fique em português, para eu entregar como legado todas essas coisas que nós estudamos, pesquisamos e criamos para as polícias latino-americanas e brasileiras. Tá? Eu não estou de brincadeira, eu sou orientadora de policiais, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, como professora há 30 anos na América Latina. Desde eu comecei novinha, dando aula para as polícias, por estudar polícia e procurar entender o lado dos caras, como é que os caras trabalham, para poder ter uma segurança para mim, para eles, para todo mundo. Não falta conhecimento na PM do Rio de Janeiro. Não falta conhecimento na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tem quadros brilhantes. Você sabia que as principais experiências de segurança pública e de projetos foram criados no Rio de Janeiro com essa polícia que está aqui, que há 40 anos entra e sai do alemão? E como é que gera esse massacre, professora? Eu entendo o que você está dizendo, mas é um erro da política. A decisão política, essa é uma autorização. Porque quando você tem 1 para 1, por exemplo, quem criou os indicadores de letalidade e vitimização da polícia? Fomos nós. A primeira pesquisa de vitimização policial feita no país foi eu que conduzi em 1994-95. O relatório está disponível em PDF para todo mundo baixar. Ali nós desenvolvemos uma metodologia de aferição, de mapeamento da vitimização em folga e em serviço por tipo de trabalho policial e por tipo de polícia. Pegamos das Forças Armadas ao Guarda Municipal da Esquina, por 4 anos, mapeamento, foi aí que se criou os indicadores de aferição de letalidade. Quem inventou isso? Rio de Janeiro conosco. Fomos nós que criamos os indicadores de criminalidade violenta, fomos nós que criamos tudo isso. Acabamos com a premiação Faroeste e introduzimos dispositivos profissionais de avaliação do trabalho e do produto policial, tá? Com doutrinas profissionais de uso da força. Eu estou falando de 1999, quando eu entrei no governo pela primeira vez. Eu estava defendendo o meu doutorado, não é? Mas como eu tinha esse trabalho acumulado, criamos as áreas integradas para compatibilizar o território da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, tá? Junto com a região administrativa, porque é o município que tem mais poder na segurança pública, porque ele que controla os fluxos e a prestação de serviços essenciais
necessários para você ter superioridade de ação da polícia e capacidade plena de resposta e de ostensividade. Tá? Tudo isso, eu estou falando de 1999, depois eu voltei para o governo, criamos Corregedoria Geral Unificada, ouvidoria, sistema de saúde ocupacional e segurança no trabalho para a polícia. Tá? Quando eu digo que brincam mal com brinquedos, né, com uma metáfora afetiva, que eu ajudei a desenhar, eu estou falando disso, eu posso dar a data de tudo isso. Eu posso mostrar para vocês aqui a modelagem da Força Nacional, várias pranchas de como é que se constrói organização de força. Isso aqui eu guardo de recordação dos trabalhos técnicos. Está vendo isso aqui? A quantidade de modelagem. Isso aqui a gente imprimiu em pranchas para discutir com o ministro, na época, o presidente. Isso aqui é Lula 1, hein? Tá? 2003. Isso, uma equipe imensa trabalhando comigo na criação, assim como da estrutura de inteligência. O primeiro curso de inteligência de polícia, inteligência que não é binagem, que não é central de fofoca. Eu era diretora da Senasp, entendendo que não tinha uma doutrina qualificada que atendesse às necessidades concretas das polícias no Brasil. Então, eu montei esse curso no Norte e no Sul, 2 bases. E como é que ele foi construído? Chamando todas as polícias para trazerem as suas expertises, as suas experiências, à luz da literatura internacional, da produção científica internacional, para que pudéssemos, então, reunir esse acervo de saberes do policial e transformar os saberes em conhecimento. Conhecimento é alguma coisa que todo mundo pode ter. O saber fica na tua cabeça. Como é que você passa para a sua organização? Como é que você põe em livro? Para isso, eu chamei os cientistas que entendem de inteligência policial, de inteligência, não é? De Forças Armadas e Polícia, Domício Proença, o CEPIC, que foi orientando do Domício, esse livro aqui, trabalhos meus e do Domício Proença. O CEPIC, hoje, professor no Sul, é o diretor da escola, da ABIN. Tá? Isso eu estou falando 2002. Todo mundo quis fazer esse curso. Todo mundo ganhou um brevet com a Corujinha. Tá? Eu estava lá no Senasp, coordenando a matriz curricular, criando essas estruturas, os gabinetes de gestão integrada, que tem mais ossatura do que escritório do crime, escritório de ação conjunta. Tá? Isso implantando o SUSP em 2003. Tá? Criando os mecanismos de aferição aqui no Rio de Janeiro, o sistema de dados, em Brasília, o Cinesp-JC, que é o sistema de estatísticas criminais que hoje o Brasil tem, que não tinha quando eu cheguei lá. Tá? Então, montamos isso com recursos, buscando parcerias, com recursos, por exemplo, americanos, dos acordos bilaterais que o Brasil tinha, que eu descobri, para criar a GGI, para poder trazer os policiais do Brasil inteiro para sentar na mesa comigo lá em Brasília, e eles contarem as experiências, para a gente ir modelando. Então, como é que pode fazer esse Esperanto, né, para atender a língua de todo mundo aqui? Porque gente, fazer policiamento no Iguarapé, do Acre, é diferente de fazer no Rio de Janeiro, ou no Pantanal, ou na floresta amazônica. Tá? Porque como é que eu faço ostensividade numa floresta? Como é que eu controlo entradas e saídas? É diferente. Então, eu preciso ouvir. A lógica federativa é ouvir fabricar a várias mãos. Nosso trabalho era ser de tradutor-intérprete, organizar os saberes sobre a forma de conhecer. Aí devolvia para eles. Aí eles falavam, tá bom, tá ruim. Sabe para que serviu os cientistas? Para trabalhar para a polícia e fazer aquilo que eles precisavam na prática. Para tanto, a gente criou dois polos, porque é muito caro trazer todo mundo para Brasília. Então, um polo no Rio Grande do Norte, outro no Rio Grande do Sul, por causa da logística de avião. E quem veio para ajudar a produzir a doutrina de inteligência desse país, de polícia? O policial que trabalha na inteligência. Não é o bonitão que tira foto com o político, não. É o sujeito concreto que está ali futucando o número, futucando o dado. Tá? O Ministério Público participou, todo mundo participou, foi uma construção a várias mãos, federativa. E que gerou cartilha, eu tenho essa cartilha aqui, gerou todo esse conhecimento. Aliás, tem muita coisa dessa época, tem os manuais aqui desses materiais. Eu ajudei a fazer isso na Venezuela, criar a Universidade de Polícia na Venezuela, ajudei na Colômbia, esses textos todos estavam no espanhol, não é? Então, veja, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que isso é um trabalho de construção de anos, gente. Então, tem conhecimento. Dentro da polícia tem, dentro da universidade tem, eu pertenço a um núcleo com mais de 150 pesquisadores internacionais. Então, o Brasil, o Rio de Janeiro, é pródigo em universidades, é o estado com o maior número de universidades, tem mais universidades e parque de ensino aqui do que o Chile, do que o Chile inteiro. Tá? Então, isso aqui é um bolsão de análise, de estudos substantivos em justiça, Ministério Público, crime, perícia, o que você quiser, tá? No meu próprio instituto. Por quê? Porque aqui que a gente vive problema de cachorro grande. Se você tem problema de cachorro grande, entendeu? Você não pode ficar improvisando com piquinês, com chihuahua. Você tem que ter estudos substantivos. Por isso, o Rio foi farol das transformações. Você sabia que a PM do Rio de Janeiro foi pioneira na criação do primeiro programa de controle de estresse pós-tiroteio, pós o trauma de participar de uma operação?
para que esse policial não tenha transtorno? Você sabe que a minha primeira pesquisa de vitimização mostrou que o PM tinha uma taxa de suicídio 6 vezes maior do que a população masculina de igual idade, que o grau de adoecimento psíquico era altíssimo. Suicídio, problemas psiquiátricos, problemas ortopédicos, doenças derivadas do fundo nervoso, surdez, tudo isso. Tá? Era isso, para desenhar um programa de saúde ocupacional para PM, para civil. Quem é que desenhou isso? Quem é que fez isso pela primeira vez, mostrando com a Veja, colocando na capa os resultados da minha pesquisa, com a farda cheia de tiro, mostrando quando a polícia é vítima da violência. Me surpreende que as pessoas medíocres de má fé podem querer destruir a minha reputação, né? Me acusando, me chamando de mulher trans, travesti, como se isso fosse acusação, não é não, gente? Ó, uma pessoa que... É só LGBTfobia, né, professora? Não, mas eu tenho orgulho. Se alguém me disser que eu sou travesti, para mim está fazendo um elogio. Claro. Se disser que eu sou uma mulher, que eu sou um homem trans, ou uma mulher trans, é um elogio a mim. Né? Porque são expressões identitárias legítimas. Quem foi que disse isso? Para mim é publicidade positiva a meu respeito. Eu sou uma mulher que ousei revolucionar a segurança pública do meu país e sendo respeitada internacionalmente. E para isso, com banda de rock, com tudo. Eu sempre tive cabelo laranja, raspado, tatuagem, não é? Eu revoluciono na estética, né? Eu revoluciono. Esse é o meu lugar. E isso não vai mudar. Não adianta e você não se cala. Também não, eu estou aqui. Né? Estou aqui agradecendo a todos vocês também. Então, veja que tudo isso tem conhecimento no mundo social demais. Os movimentos sociais, a sociedade civil no Rio de Janeiro, ela tem uma força, as ONGs, porque foram a partir das ONGs e do movimento social, né, em diálogo com a polícia, com os policiais que foram para dentro da universidade. Eu não estou falando que os primeiros cursos voltados para a polícia, especialização, pós-graduação, tecnólogo, fomos nós na UF que criamos. Somos a universidade pública com uma graduação, mestrado e tecnólogo para quem? Para policial, para militar. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.